Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o método Kanban de produção. O que é o método Kanban de produção? Ele é um sistema de gestão visual para controlar o fluxo de trabalho, uma técnica japonesa utilizada para controle de produção. Ele é basicamente um quadro de tarefas, se vocês forem ver aqui na tela, tá pequenininho aqui embaixo o desenho, é como se fosse um quadro de tarefas com coluna representando as etapas da produção. Que etapas seriam essas? Primeiro, nós vamos ter a primeira etapa, que são as tarefas to do, que são as tarefas a fazer. Então, quando você tem, durante sua produção, seja de bens ou serviços, não necessariamente é uma produção de uma indústria, pode ser um processo de serviço. Quando você tem um processo para fazer, você utiliza a primeira coluna no quadro do to do. Se aquela tarefa ela está sendo feita, você vai colocar essa tarefa no quadro do in progress. E se essa tarefa foi feita, você vai colocar no quadro do done, que são tarefas concluídas. O Kanban originalmente eram cartões, porque Kanban em japonês significa cartões. Então, eles colocavam esses cartões que indicavam em que fase que a produção estava. Hoje em dia, você pode utilizar o Kanban somente como um quadro normal, você pode utilizar como post-its, você pode utilizar a metodologia que você quiser, contanto que seja um quadro de tarefas com essas 3 etapas. Então, aqui eu coloquei visualmente para vocês verem as etapas, né? 1, 2 e a 3 é o quadro, e cada etapa significa uma fase da produção. Quais são as vantagens do Kanban? Primeiro, você tem a possibilidade de melhorar a eficiência no processo produtivo. Por quê? Porque quando você tem essa visualização do processo, você consegue trabalhar melhor. Né? Quando você sabe quais tarefas que estão sendo feitas, você evita retrabalho, você evita prejuízos, você evita pessoas fazendo coisas que não era ainda a hora de fazer, né? E outra coisa, você dá mais visibilidade para o seu fluxo de trabalho, quer dizer, as pessoas elas conseguem enxergar melhor sua produção, enxergar melhor onde que, o que está sendo feito, como que a produção está, em que pé, né, andam as coisas, vamos dizer assim, em curtas palavras. Então, o Kanban ele é responsável por dar essa visibilidade para o fluxo de trabalho. Então, o Kanban ele é uma ideia inovadora, assim, bastante inovadora dentro do processo de produção, porque ele consegue, de uma maneira simples, trazer inúmeras vantagens. E como eu falei, você pode aplicar o Kanban até para um processo de concurso que você está fazendo, por exemplo. Disciplinas que eu já estudei, disciplinas que eu estou estudando, disciplinas que eu vou estudar, né, conteúdos. Então, você consegue aplicar o Kanban para as mais diversas coisas, e isso que é a metodologia, então, do Kanban.